Vamos ler o que diz aqui a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Glória a Deus. Quem já encontrou, diga amém. João capítulo 4, versículo 1 diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais do que os discípulos de João, entre parênteses, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Entre parênteses, porque os judeus eles não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondendo disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te dizes, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Como, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele, próprio dele, os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Curva a sua cabeça nesse instante. Fala, Senhor, conosco nesta manhã. Venha revelar, Senhor, o teu querer, a tua vontade para as nossas vidas. Que nada nos impeça de sermos ministrados por esta palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa ir de encontro aos nossos corações. E nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir Jesus bem forte? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É a terceira pregação que eu faço com o tema Dias com Cristo. E é a terceira vez que eu falo sobre uma mulher. Eu já ministrei nas semanas passadas acerca de outras mulheres dentro do Evangelho. Falamos sobre dia mau, falamos sobre dia de honra. E hoje eu quero falar sobre o dia de buscar a Deus. Precisamos buscar a Deus mais do que nunca. Amém? Amém. E essa passagem que eu li para vocês, ela é emblemática. É um texto clássico do Evangelho de João. Apesar que esse texto ele é de tradição única, os outros evangelhos eles não contam essa história, mas João conta. E não é porque ela não é tão importante, ela é importantíssima. É que João ele escreve para um público não cristão, não judeu, melhor dizendo. Então ele tinha a intenção não só de relatar quem foi Cristo, mas João tinha a intenção de evangelizar
povos que não eram judeus. E ele vai dizer, queridos, que Jesus, ele estava fazendo uma viagem. Ele saía da Judéia e ele ia para Galiléia. E o texto vai dizer que era necessário ele passar por uma cidade de Samaria. E aqui já começa uma indagação dentro do texto. Quando o texto fala que era necessário, eu quero que você entenda, existem outros caminhos que poderiam levar Jesus da Judéia para a Galiléia. Existem outros caminhos. É igual nós pensarmos assim: eu preciso ir na Avenida Paulista. E se eu chegar para alguém aqui que conhece, que manja de caminho, vai chegar e vai falar assim: pastor, você pode ir para a Paulista, você pode pegar a 23 de maio, você pode ir pelo elevado, você pode ir pela marginal, você vai ter algumas possibilidades para que você chegue até a Paulista. Quem entendeu, diga amém. Existem caminhos. Ir da Judéia para a Galiléia, existiam caminhos. Mas o texto fala que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Na verdade, ele queria passar em Samaria. E Samaria era um lugar que todo judeu evitava passar. Só passava se não tivesse jeito mesmo. Existem alguns lugares de São Paulo, por exemplo, que nós evitamos passar. Se eu puder, eu passo por outro lugar, porque é perigoso, porque é um lugar que dá enchente, que é um lugar que tem muito usuário, é um lugar violento. Então, se eu posso evitar, eu evito. Judeu dizia: eu não quero passar por Samaria, porque o povo samaritano, a gente não se dá. Samaritanos e judeus não se davam. Por quê, pastor? Porque existia um problema antigo lá de trás. O povo samaritano, que era um povo que ficava para o norte de Israel, era um povo que era miscigenado. Outros povos foram para lá e eles foram casando, os homens casando com as mulheres estrangeiras, as mulheres estrangeiras casando com os homens ou melhor, as mulheres dos judeus casando com as estrangeiras, e foi trazendo tanta mistura. Então era um povo que servia a outros deuses. Era um povo que judeus não gostavam de lidar com ele. Judeu achava que eles eram impuros. Daí Jesus vai lá com seus discípulos, os 12. E eles chegaram no centro da cidade. Como que eu sei que era o centro da cidade? As cidades hoje, as cidades do interior, por exemplo, o centro da cidade é a praça, não é assim? É a praça. E em torno da praça estão os comércios. Ao entorno das praças estão as casas mais importantes. E conforme vai se afastando do centro, Jesus foi lá para o centro. O centro das cidades antigas não era uma praça, eram os poços. O poço era o lugar de encontro. Poço é o lugar de encontro. Está aqui a Joyce, que é lá de Monte Azul. O centro de Monte Azul é a praça? É a praça. Então o pastor não está mentindo. Antigamente era o poço, porque o poço era o lugar de onde eles tiravam a água, que era o alimento necessário para a sobrevivência. Que é o necessário para a sobrevivência. Então tudo girava em torno daquele poço.
Ali era o centro de Samaria. Aquele poço ficava numa província chamada Sicar. E Sicar, ou melhor, aquele poço ficava próximo de Sicar. E Sicar era o lugar de onde vinha essa mulher, que ficava a 1,5 km daquele poço. As mulheres, quando elas iam buscar água no poço, porque era uma função feminina buscar água, o homem buscava água, as mulheres escolhiam 2 horários do dia para buscar água. Elas iam bem cedinho, porque o sol não estava forte, ou elas iam no final da tarde, 5 horas da tarde, o sol já não estava tão forte. Essa mulher, queridos, ela escolheu o horário do meio-dia, que era um horário que ninguém ia no poço. Meio-dia, o sol está muito forte. Meio-dia, geralmente nós estamos fazendo o que meio-dia? Almoçando. Eu amo almoçar meio-dia. Quer me convidar para almoçar um dia? Me convida meio-dia. Eu gosto de almoçar cedo. Meio-dia. Então, quando deu meio-dia, ela falou assim: agora eu vou lá no poço. Por quê? Porque ela não queria ver ninguém. Jesus estava passando por Samaria e ele senta naquele poço. Ele senta no poço e fala para os discípulos: eu quero que vocês busquem uma coisa para a gente comer. Eu vou esperar aqui, estou cansado. Vai lá, vai na cidade aí, procura um lugar. E os 12 discípulos foram atrás de comida, de um lanche, de um almoço, de um marmitex. E Jesus ficou lá sentado. E daqui a pouco vem a mulher com um vaso debaixo do braço, 1,5 km de caminhada, sol forte. E ela chega no poço, coloca o seu vaso e ela vai tirar água do poço. E ela tira o primeiro balde do poço de água, enche o vaso, tira o segundo balde. E ela está lá naquele movimento, e Jesus sentado ali observando. E era muito perceptível, olha aqui, era muito perceptível, era muito fácil de identificar quem era judeu e quem era samaritano. Eles se vestiam diferente. É muito fácil você identificar, por exemplo, de quem veio do Nordeste do nosso país, que geralmente tem um sotaque diferente. É muito fácil você identificar quem é do Rio de Janeiro, tem um sotaque diferente. É fácil você identificar nós aqui de São Paulo. Ele sabe identificar a gente, porque nós temos o nosso sotaque. E ela percebeu, e Jesus também percebeu que eles eram um judeu e uma samaritana. E Jesus falou assim: mulher, me dá um pouco de água para que eu possa beber, com sede. E ela olha para Jesus e fala assim: eu não estou te entendendo. Como você sendo judeu? Ela bateu o olho e falou: ele é judeu. Como você sendo judeu fala comigo, que sou mulher? Geralmente os homens e as mulheres não ficavam se falando, até hoje assim nos países árabes. E como eu sendo mulher e sendo samaritana, você vem pedir água para mim? E Jesus falou: se você soubesse quem está te pedindo água, é você que me pediria água, porque eu tenho água viva para te dar. Glória a Deus. Água viva? Eu não estou te entendendo. Você não consegue nem pegar água nesse poço? Como você tem alguma outra água viva? Por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó? Ele cavou esse poço. Aquele poço, hoje em dia, esse poço que ela está falando, hoje em dia ele tem 31 metros de profundidade. É um prédio de 10 andares para baixo. Nesta época ele era mais profundo ainda. Antigamente era mais fundo ainda. Ela falou: por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço? Nós bebemos hoje, mas ele já bebia, o gado dele bebeu dessa água, os seus filhos beberam dessa água. Por acaso você é maior do que ele? E Jesus falou assim: mulher, eu estou falando de águas vivas. Eu estou falando de uma água, porque essa água aí que você bebeu,
aqui de volta, mas a água que eu tenho para te dar, se você beber dela, você nunca mais vai ter sede, porque dentro de você vai jorrar rios de águas vivas. Aleluia! A presença de Deus vai suprir a tua alma. Nessa manhã você pode dar glória a Deus e aplaudir ao nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Algumas coisas são muito importantes nesse texto, porque nós temos duas revelações aqui nesse texto. Aqui o texto mostra quem é Deus. Esse texto mostra quem é Jesus. Primeiro, olhe para cá, queridos. Não foi a mulher que foi até Jesus, foi Jesus que foi até aquela mulher. Existem momentos na nossa vida que não somos nós que vamos até Cristo, ou que temos a iniciativa. A iniciativa vem dele, de nos atrair. Posso ouvir amém, queridos? De nos atrair, de nos trazer para a presença dele. Aquela mulher, queridos, ela recebeu Jesus, porque Jesus, ele foi até ela. Você está aqui nesta manhã porque teve um dia que Jesus, ele foi até você. Talvez você está orando por alguém da tua casa, talvez você está orando por alguém da sua família, talvez você está orando dizendo: Senhor, visita, Senhor, alcança, Senhor, resgata. Deixa eu te falar uma coisa: o mesmo Jesus que foi até aquela mulher, ele vai até o encontro daquela pessoa que você está orando. Se nesse ano ainda ela não se converteu, pode esperar, queridos, que no próximo ano Jesus vai alcançar essa vida. Ele vai de encontro. Você pode aplaudir e exaltar o nome dele. Aleluia! Jesus foi, sentou no poço. O que Jesus foi e sentou, pastor? Porque ele queria encontrar a mulher? Sim. Mas em segundo lugar, Jesus sentou ali e pediu água para aquela mulher, porque Jesus estava cansado. Diga para quem está perto de você, diga assim: às vezes. Vamos dizer melhor, diga assim: às vezes nós ficamos cansados. Às vezes não, pastor, é sempre. Tem gente que está sempre cansada. Tem gente que o pastor fala assim: aplaude Jesus, ele não consegue nem aplaudir. Tem gente que o pastor fala assim: vamos ficar de pé, ele não consegue nem ficar de pé. Tem gente que já acorda e já acorda cansado. Ah, mas os meus dias são cansativos, eu durmo tarde, eu acordo cedo, eu trabalho demais. Eu sei, queridos,